Ó, estamos começando aqui. Deixa eu chegar nessa transmissão aqui no cantinho. Alright. Todos os amados que estão em todos os lugares, a gente começou a transmissão via site. Agora vamos começar a transmissão via Facebook, começando a acertar os detalhes para esse lançamento dessas janelas tecnológicas abertas hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai tudo bem. Estamos ao vivo, a partir aqui de Florianópolis e do Monte Verde. Estamos no dia 1 de abril do ano 2018, dando graças ao Senhor por podermos começar. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Deu um probleminha, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos voltar. Acho que agora vai. É sempre uma luta. O começo aqui das engrenagens, das tecnologias, e estamos dando início, né, a mais esse tempinho juntos. Alguém mandou um oi aí, então Deus abençoe os irmãos. Queremos dar graças ao Senhor mesmo, assim, pela vida de todos. Estamos aqui em Mananci, Sônia. Estamos aí, alguns estão lá no outro cômodo, o Felipe está lá. A Pri e o Cris chegaram, mas eles estão tão cansados dos trabalhos que estão dormindo, né? Mas Deus vai abençoando aí o povo do Senhor. Olá, irmã Idamara. E olá, turminha que está aí junto com a irmã Idamara, né? Os netinhos, as crianças. Hein? O filho também, acho que está aí, todos reunidos, né? Não tem bênção maior do que essa possibilidade de reunir a família, o povo, experimentar essa alegria, essa comunhão, mas essa bênção ela se estende, né? E ela se estende em uma dimensão que ultrapassa a nossa compreensão. Olá, irmã Cirema. Deus abençoe também. Deus abençoe todos os amados que estão nos países que nós estamos transmitindo agora simultaneamente, né? Sempre fizemos assim. Então, saudamos também os amados que estão acessando junto conosco essa hora que passamos juntos. O pessoal que acessa pelo site e os irmãos também do site e também do Facebook. Queremos pedir a Deus que nos abençoe nessa comunhão tão preciosa, né? Essa relação tão preciosa. Também damos graças a Deus porque hoje também é aniversário do Cris, né? Não, amanhã, né? Amanhã é aniversário do Cris. E assim nós vamos vendo a turminha, né, crescendo aí, desenvolvendo. Oi, mãe Heloísa. Alberto, Deus abençoe vocês. Estamos começando esse momento que vamos dizer assim, graças a precioso amor e preciosa ação do Senhor, né, em nos reunir em seu nome, na possibilidade
de termos essas janelas tecnológicas, essas cartas vivas que todos nós somos, e essa conexão que é possível, né? Via tecnologia. Tanto é ao vivo assim, e nos reunimos nessa celebração, né? Celebração da verdadeira Páscoa, né? Celebração da verdadeira Páscoa, né? É dado, é bom que se saiba, é bom que se receba a preciosa bênção da parte de Deus e entender que a verdadeira Páscoa é Cristo, né? A verdadeira Páscoa é uma pessoa, né? Então nós temos um cuidado de Deus em falar dessa pessoa por séculos, antes de ele sair do céu e chegar aqui na terra e vir para cá. Então Deus vai falar ao ser humano séculos e séculos e séculos, para que ninguém fique sem saber, né, do cuidado, do amor de Deus, da direção de Deus. E ele vai revelar que há algo em Cristo, que precisa ser conhecido pelo ser humano e que pode e que vai ser usado o termo Páscoa, né? Então esse termo, junto com todo o seu significado, que é profético, né, que anuncia algo grandioso de Deus, em Cristo, vai passar por toda a história até que Cristo venha. Então a pessoa que é a Páscoa, a pessoa que é antes da própria festa da Páscoa, né? Então Cristo, a Páscoa, é antes da festa da Páscoa. Ele é antes, né? Ele é desde a eternidade. É bem importante ter essa compreensão, mas é evidente que é uma compreensão que pode não passar do aspecto informativo. Tem muita gente que sabe isso daí, né? Só ler a Bíblia que vai saber, né? Então, é preciso passar do aspecto também da teologia. Tem muita gente que teologicamente sabe também isso aí. Aí fala o que é a Páscoa, quando que começou, né? Aí vai falando as festas, todo ano, o que significam as festas do santuário. O pessoal sabe, né? É só ler a Bíblia, teologicamente sabe, né? Então precisa passar isso daí. A pessoa precisa ser alcançada, vamos dizer, pela revelação, né? A revelação que vem do Senhor é que vai abrir os olhos de uma pessoa na dimensão tal que ele vai perceber os olhos do coração, né? Como diz Efésios, iluminados sejam os olhos do seu coração. Senão não vai ver nada, vai ver só informativamente, vai ver, vamos dizer, teologicamente, vai ver talvez judaicamente, né? Vai ver assim, né? Aí vai ver também do modo cristão a Páscoa. Tem gente que agora já tem um modo cristão de ver a Páscoa, né? Os cristãos ficam celebrando a Páscoa, né? Então tem o dia da Páscoa. Aí os cristãos vão lá e celebram a Páscoa, né? Então isso daí precisa ser, vamos dizer assim, entendido no entendimento que vem da parte do próprio Deus em apontar para Cristo, para a pessoa de Jesus. Então, todo o modelo usado por Deus para apontar para Jesus é chamado em Colossenses de sombras. Sombras. Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer
Olá, Daryl. God bless you. I don't know where you are, but God bless you. Ok. Então, nós estamos pensando juntos, querendo muito que Deus nos ajude, nos ilumine, abençoe os olhos do nosso coração. Né? Colossenses, no capítulo 2, como os irmãos estão perguntando aqui, Colossenses 2, a gente tem um cuidado do Senhor, lá a partir, por exemplo, do versículo 8, né, quando ele diz assim, cuidado, ele já começa falando logo, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, quer dizer, levar vocês para uma armadilha, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, né? Então é um movimento revelado aqui de alternativas, um movimento de alternativas e que alcança a mente do ser humano assim. Então a mente do ser humano é alvo o tempo inteiro de uma tentativa de aninhar ali alternativas a Deus, né? De qualquer nível, filosófico, religioso, ritualista, judaísmo, israelismo, cristianismo, igrejismo, todo esse denominacionalismo, né? Todas essas coisas. Rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Né? Lá no capítulo 2 mesmo, aí, no versículo 16, ele vai revelar que após Cristo, todos os aparatos usados por Deus para apontar para Cristo acabaram. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa. Ah, vocês não celebram a Páscoa? Não, celebramos. Não celebramos Páscoa, não celebramos Pentecostes, não celebramos nada. Né? Por que não? Por que não celebramos nada disso? Porque tudo isso apontava para Cristo. E Cristo fez nele mesmo o seu corpo, o seu povo. O povo de Cristo celebra Cristo. Né? Então, no versículo 17 diz assim, tudo isso tem sido sombra, tá vendo? Das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. É muito fácil, é muito claro, muito cuidadoso, né? Que o povo de Deus deve perceber que o corpo da revelação é Cristo. Quando ele veio, ele mesmo gerou a sua noiva a partir do seu corpo. A esposa verdadeiramente celebra o seu marido. E o seu marido celebra a sua esposa. Né? Então a celebração está no corpo de Cristo. Em celebrar Cristo. Né? Por isso que existe Mateus capítulo 26. Né? Jesus mesmo está dizendo, lá no versículo 26, que era o dia da Páscoa. Vamos dizer, a celebração da Páscoa estava ali, acontecendo. 26 também. Né? Lá no versículo 17, vamos voltar um pouquinho,
A palavra de Deus diz que no primeiro dia dos pães asmos, vieram, quer dizer, é a época da Páscoa, né? Então esse daí era uma celebração assim de 7 dias que ficava celebrando a saída do Egito, aquela coisa toda, né? Então, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram 2 pontos. Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, versículo 17, né? Esse é o 17. Então Jesus está falando com eles que vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem lá no 18, e diga a ele assim, ó, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, que ele está bem agora. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então começa a acontecer o cumprimento da Páscoa, né? Jesus, que é o anúncio da Páscoa, ele agora vai celebrar o que ele está para fazer. Porque a Páscoa é uma pessoa e um acontecimento da pessoa, né? A Páscoa é uma pessoa, que é Cristo, e é um acontecimento da pessoa. O acontecimento da Páscoa, que é anunciado por séculos e que vai se cumprir em Cristo. Olá, irmã Lúcia. Paz, sim. O Senhor nos abençoe. Estamos pedindo ao Senhor que nossos olhos sejam iluminados, né? Pela graça do Senhor. Estamos dando uma oportunidade a nós estarmos diante da palavra do Senhor em Mateus 26. Pensando exatamente nesse cuidado do Senhor, irmã Cirema também. Já falou oi, né? Agora está falando oi para a irmã Lúcia. Então nós estamos vendo aqui o cuidado do Senhor ao longo dos séculos em revelar Cristo, né? Quando então o Senhor usa esse termo Páscoa para apresentar Cristo, há de chegar o dia que Cristo vem para cumprir isso, né? Então a Páscoa é a respeito de Cristo e de um acontecimento ligado a Cristo, né? Ao Cordeiro. Então isso é anunciado pelos séculos através da morte do Cordeiro. Então a morte é um acontecimento que deve acompanhar Cristo. Só que é uma morte muito além da morte que nós podemos entender como morte, né? É uma morte vindicatória, é uma morte de remissão, é uma morte de redenção, é uma morte em alcançar a própria morte humana, alcançar a morte que o pecado fez acontecer em tudo. Então, é uma morte absolutamente distinta, né? Então, o fato que acompanha a Páscoa, ela é também um ato da morte, né? Da morte deste Cordeiro, da morte desse Cristo. E nós, em Cristo, somos feitos corpo de Cristo, né? Sendo corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, sendo Cristo a Páscoa, sendo Cristo, a pessoa de Cristo, a Páscoa, então o corpo de Cristo é dado ao corpo de Cristo celebrar Cristo. Por isso que não celebramos Páscoa. Acabamos de ler Colossenses, né? Colossenses ali. Não celebramos nenhum dia de festa judaica, né? Nenhum dia de festa
judaica, porque tudo aquilo, como diz Colossenses, é sombra de Cristo. Mas é dado ao corpo de Cristo, à noiva de Cristo, celebrar o seu noivo. E nós celebramos Cristo, né? Olha, meu filho. Irmã Regina também, Deus abençoe. Queremos muito, sim, sermos conduzidos pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, a essas dimensões da percepção da verdade, daquilo que o Senhor Ele fez e nos fez nele, né? Para que a gente não seja acometido por mentalidades alcançadas pelas alternativas, né? Que é muito fácil uma mente ela ficar vulnerável. Basta ela admitir um diálogo ou uma aceitação de alguma forma, de alguma ideia fora de Cristo, né? Então ele começa a desenvolver um tipo de mecanismo alternativo que é claro que é alguma coisa, vamos dizer, lenta, um pouco demorada, porque vai gerando uma espécie de busca de alguma satisfação dentro daquilo, né? Aí a pessoa vai aprendendo a amar aquilo que gerou. Ama gerar alguma coisa e aprende a amar aquilo que gerou. Então aquilo vai tomando uma forma, a própria pessoa vai tomando uma forma daquilo ali, e ele se dedica à satisfação naquilo, né? Então ele fica acometido daquele tipo de, como diz lá, acabamos de ler também, Colossenses, fica enredado por algum tipo de alternativa que pegou a cabeça daquela pessoa, né? Quando a palavra diz cuidado, né? Mas estamos em Mateus capítulo 26, né? Nesse começo aqui, pedindo a Deus que nos fortaleça, né? Que nos abençoe. Quando Jesus ele diz ao seu corpo, ao seu povo, Edmir, Deus te abençoe também. Então Jesus é a revelação do Senhor, né? Jesus é a revelação, ele é o Apocalipse. É ele que causa o Apocalipse em todas as épocas. Em Abraão, né? Em Adão e Eva, né? Antes de Abraão, em Abel, né? Abel viu a verdade, viu o Senhor, né? E vai indo ao longo da história. Noé, vimos isso outro dia, né? O Senhor é a revelação, e diante da revelação de Deus, só cabe uma atitude ao ser humano. Só cabe uma atitude, né? Quando a gente tem aqui em Apocalipse 1, bom, tem Apocalipse 1, tem Isaías 6, tem Atos, acho que 8, só uma atitude quando a gente lembra de Isaías, quando a gente lembra de Paulo, quando a gente lembra de João, para lembrar de 3 só, né? Mas a revelação, ela acompanha, vamos dizer assim, o coração humano, a revelação causa algo chamado adoração, rendição. A verdadeira revelação causa curvar-se perante o Senhor, perante a revelação, porque a palavra de Deus é Cristo, né? Então você se curva. Então, Apocalipse diz de João, quando ele viu o Senhor, ele caiu, ele se curvou, né? Mas o coração humano, por que surgem alternativas como essa festa aí hoje chamada Páscoa? Por que surge isso? Por que fica? Né? Porque hoje não tem nada a ver com Jesus, nada, né? Não tem nenhum significado,
na sociedade a respeito de Cristo. Quer dizer, chegou a bizarra um viés, desembocou num lugar tão bizarro que tem a ver com comércio, né? Tem a ver com coelho que bota ovo, né? É um negócio absurdo, e ainda de chocolate, né? É um negócio assim bizarro mesmo, é uma coisa tão bizarra que a gente não tem nenhuma comparação de nada, por mais que queiram fazer uma exegese, uma exegegue, né, como dizia o pastor Russell Shedd, para tentar explicar Páscoa pelo coelho que bota ovo de chocolate. É um negócio que não tem sentido nenhum, é a insignificância, né? Chegou a Jade pela janela, o nosso gato, estava tudo fechado aqui por causa do ar, a Jade pulou ali. Ela chegou atrasada, mas ela chegou, né? Então, amados, o avanço, vamos dizer, o avanço daquilo que é alternativo é um fenômeno, né? É um fenômeno avisado pela palavra do Senhor, é algo assim terrível, bizarro mesmo, né? Algo bizarro. Como que pode um ser humano construir algo, né? Construir algo e esse algo ficar estruturado de uma forma impenetrável. Impenetrável, né? Algo fixa a mente naquela alternativa que se torna impenetrável, você não consegue mudar, né? Isso não falo só do coelho que bota ovo de chocolate, que por sinal custa R$100 quase um ovo, e os supermercados estão ofertando pagar um ovo em 10 vezes. Já pensaram, irmãos, que maravilha? Né? Compre um ovo e pague em 10 vezes. Isso aí é a bizarrice extrema, né? É muito bizarro, né? Então, agora, não é só isso que a gente comenta e vê a sociedade entrando nessa alternativa, mas também as próprias religiões cristianísticas, dos cristianismos, as religiões derivadas de algo chamado Jesus. É um algo, não é a pessoa de Jesus, é um algo, né, chamado Jesus, que deriva os cristianismos. E que, é claro, ao derivar desse algo chamado Jesus, eles manipulam à vontade quaisquer teologias que você possa estudar dentro de religiões comparadas, por exemplo. Então a gente tem uma matéria, quando dava aula na faculdade, eu dei aula há muito tempo de religiões comparadas. Não é ciência das religiões, é outra coisa. Ciência das religiões é outra coisa. É religiões comparadas. Aí você vai lá e estuda com detalhes, né, as diversas teologias. Alternativas, então, fizeram surgir isso e o pessoal fica aí celebrando Páscoa. Então, tem, vamos dizer, igrejas, né, igrejas que celebram Páscoa. Né? Tem cristãos que são acoelhados culturalmente. Eles são acoelhados culturalmente. Pode acontecer o que for, a cabeça deles está feita, está impenetrável. Eles são verdadeiros coelhos da Páscoa, maquiados de cristãos. Chega nessa época, os filhos deles, né, olha aqueles ovos e diz assim: mamãe, papai, compra ovo. Aí a mamãe e o papai, né, vão lá para fazer bem, ou sei lá, no modo de satisfação. Opa, meus irmãos! Irmão Sandro, Deus abençoe. E aí eles vão lá e compram aqueles ovos. Né? Aí botam um ovo de chocolate lá dentro da casa. Né? E assim vai. E há cristãos também que tem aquelas celebrações da semana chamada Santa. Aí tem a Sexta-feira Santa, tem o Sábado Santo, o Domingo Santo. E aí o pessoal fala da morte
de alguém chamado Jesus. É uma coisa meio misturada com a história e até com a Bíblia, né? Aí fala de alguém chamado Jesus, que morreu. Aí fala do sábado, do Judas, fala do domingo, da ressurreição. Vão falando, alguma coisa está ali no meio, histórico e verdadeiro, como história verdadeira. Mas as pessoas têm uma distância em relação ao significado e à realidade do que de fato é Cristo, que é abismal, né? Abismal. Então, em Mateus 26, com o texto que nós estamos vendo aqui, Jesus está chamando seus discípulos para irem lá na casa, provavelmente de Marcos, para celebrar ele, né? Celebrar ele. Quer dizer, acabou o tempo, chegou o tempo. Chegou o último dia. Eles foram lá na casa, provavelmente de Marcos, e no versículo 26, enquanto estavam comendo ali juntos, Jesus afirma que não existe mais Páscoa. Ô Silas, Deus abençoe. Deus abençoe. Então, irmãos, não existe mais. Mas isso é uma revelação. Bom, isso está aqui na Bíblia, acessível a teologias, né? E as teologias manipulam isso tudo aqui. Mas como revelação, é muito pouca gente que recebe isso como revelação. Muito pouca gente, né? A revelação é o impacto tal que curva a pessoa perante aquela revelação. Ele vai entender que agora o que existe é o Novo Testamento no sangue de Cristo, que era anunciado pela festa da Páscoa e que era Jesus Cristo antes da própria festa da Páscoa, né? E que agora cumpre em Cristo, cumpre nele aquilo que era anunciado em todos aqueles séculos. Então cumpre. Ele vai morrer. Ele vai realizar aquela obra de morte, da morte dele lá na cruz do Cordeiro de Deus. Ele vai passar por aquela situação de conduzir sobre ele, né, de levar sobre ele, aquele que é o único capaz de fazer isso, de levar sobre ele toda a condenação, né? A justiça de Deus exige a aplicação da pena de morte. A justiça de Deus exige a aplicação da pena de morte eterna para o pecado. Mas se houvesse alguém que não tivesse pecado, fosse perfeito e fosse Deus ao mesmo tempo, e esse alguém tomasse sobre si todos os pecados e toda a realidade do pecado e da morte sobre si, então a pena de morte seria aplicada sobre ele, seria jogada sobre ele, ela seria aplicada, né? Então ela não fica sem aplicação. E Jesus, ele sofre quando ele está a caminho, ele vai para a cruz, ele vai à cruz, e que ele diz, está consumado, quer dizer, toda a obra da redenção está feita nele, né? E ele está recebendo sobre si, né, a justiça de Deus que exige a condenação do pecado, né? E então, ele agora é aquele que está apto e digno, né, para salvar aqueles que têm pecado e que, se dirigirem-se a ele pela revelação de Deus, são livres do pecado, porque está feita a justiça de Deus em Cristo. Mas, para que, de fato, tudo isso tenha a sua eficácia, é também a Páscoa um outro fato. Ela tem um segundo fato, o fato da ressurreição.
né? Então, a ressurreição de Cristo, está na ressurreição de Cristo a graça da validação de tudo isso. É pela ressurreição de Cristo que toda a obra de Cristo é válida. Quer dizer, toda obra é uma obra só, mas ela tem momentos. O momento da justiça sendo feita e o momento dessa validação na própria ressurreição de Cristo. Então, o segundo fato da Páscoa, né, anunciado por todos os séculos, é a própria saída da morte para a vida, né, anunciada desde sempre, desde o início, quando o pessoal estava saindo do Egito. É uma figura, né, da saída da escravidão. É um fato. Isso é um fato. Né? Andrew, Deus abençoe, Andrew. Então, é um fato a realidade da ressurreição anunciada desde os tempos antigos. Mas tudo isso que é anunciado desde os tempos antigos não, vamos dizer, não é a própria ressurreição em si. Ela vai acontecer pela pessoa de Jesus. Ela vai acontecer na pessoa de Cristo. E quando isso acontece, quando essa operação de Cristo alcança pessoas como nós, quando ele alcança pessoas como nós somos feitos seu corpo. Nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, somos chamados a celebrar Cristo. Por isso que não ficamos celebrando o que anunciava Cristo. Não tem sentido algum. Nós celebramos o próprio Cristo. E essa celebração, ela é uma constante no povo do Senhor, meus amados irmãos. Ela é uma constante. Cada vez que a gente se reúne, como agora, por exemplo, cada vez que a gente se reúne, ocorre um fenômeno diante de Deus no céu e diante dos homens na terra, operado por uma ação extrema de Deus na pessoa do Espírito Santo, que usa esse testemunho operado pelo corpo de Cristo, que somos nós, em celebração a Cristo, porque, irmãos, não tem outro significado nosso encontro. Nossos encontros não têm outro significado a não ser como um corpo, amando uns aos outros como corpo, e ao mesmo tempo amando o Senhor, que é o noivo desse corpo, e que nos fez corpo dele também, sendo nós feitos dele, por meio dele e para ele, sendo um só, profetizado já em Adão e Eva. Os dois serão uma só carne. Então, esse corpo único celebra o Senhor, celebra ele na nossa comunhão, koinonia, na nossa formação koinônica, na nossa formação familiar, né? Vamos dizer assim, encasalados, quer dizer, encasalados, encoinonificados. A palavra koinonia significa que nós formamos a casa de Deus. Somos a casa de Deus. E em comunhão, isso significa uma celebração do noivo, uma celebração de Cristo, que nos fez nele, um só com ele. Celebramos ele então. Olá, meus irmãos. Miguel. Chegou o Miguel, meus irmãos. Oi. Ei, Miguel, hein? Muito bem. Queridos irmãos. Ô, meu irmão. Boa noite. Ô, Lipe, pode fechar aqui, por favor. Ei, Samuel, você está meio acordando? Está querendo dormir? Como é que está a história? A gente veio do Sandro, né? Então estou meio mole, né? Estou meio mole. O Sandro está aqui assistindo aqui. Irmão Sandro, chegaram, hein?
Chegaram, irmão Daniel, irmã Catiane, a turminha, Miguel ali, a sua já conhecida alegria. Né, Miguel? Maravilha, Miguel! Ei, beleza, hein? Tá ali o Samuel assim, mais ou menos. Mas está todo mundo aí, graças a Deus, todo mundo dentro da arca. Queridos, queremos muito que Deus nos ajude a ter nossos olhos, né, iluminados pela sua graça. E assim é em Mateus 26 que a gente recebe a revelação do Senhor, meus irmãos. Exatamente disso, né, que nós somos feitos em Cristo e todas as vezes que nós nos reunimos, nós celebramos o Senhor. Nós somos mergulhados em Cristo, né? Nós somos feitos um só corpo nele. Nós fomos feitos um com o Senhor. E então celebramos quando juntos o Senhor, né? Por isso que não celebramos Páscoa, não tem sentido nenhum fazer um dia de Páscoa, né? Um dia de Pentecostes, um dia de, sei lá, qualquer coisa nesse nível, assim, né? Porque Cristo está presente. Cristo é presente. Nós somos presentes em Cristo, né? E assim aconteceu Mateus 26, no 26 em diante, quando Jesus diz que o Novo Testamento está nele, né? O Novo Testamento é ele. É a pessoa dele, né? Agora, perceber isso, vamos dizer assim, o impacto que isso causa, né? O impacto que isso causa, o modo de vida que essa realidade da ressurreição causa em nós, né? Que vai dar o tom da nossa fé. Se de fato nós estamos vivendo nessa celebração em Cristo. Se o celebramos naquilo que deve ser celebrado. A sua morte, a sua ressurreição, impactou de tal maneira a formação da nossa vida nele, que nele nós vivemos conforme a sua palavra. E aí nós precisamos ir para 1 Coríntios. Né? 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios. No capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, irmãos, é uma revelação do Senhor que pode acontecer, né? Como já falamos. Olha, irmãos, as palavras, 1 Coríntios 15, né? 15. As palavras que estão nas Escrituras, elas precisam ser percebidas no nosso coração de uma forma além da própria gramática. Já falamos isso várias vezes, né? A gente tem a hermenêutica do céu, vamos dizer assim. A hermenêutica do céu, ela carrega uma palavra que está aqui nas Escrituras, de um significado de revelação, né? Ela carrega um significado de revelação. Então, a gente tem a palavra, mas as pessoas que não conseguem perceber o peso da revelação, a hermenêutica do céu, nessas palavras, ele não vai ter a dimensão da revelação diante dele, não vai. E é como várias vezes nós já falamos da palavra ágape, a palavra eclesia, né? Enfim. E a palavra primícias, que vai aparecer aqui. 1 Coríntios 15. Não, vamos ler ali o 20, 21, 22 e 23. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou.
Então, Miguel, irmãos, se ele fica olhando para mim, eu tenho que fazer assim. Né? Né, Miguel? É uma maravilha, né, Miguel? Irmãos, de fato, isto é, vários argumentos antes, e isso pode ser depois pensado, mas vários argumentos antes contra a ressurreição foram abordados por Paulo. E em todos eles, ele está dizendo, todos eles são hipóteses, todos eles acabam diante do fato. Né? Qualquer argumento desaba diante do fato. Entende? Então, o fato é que Jesus ressuscitou. E tendo de fato Jesus ressuscitado, então ele está em primeiro plano aqui na revelação, nessa palavra. Jesus está em primeiro plano aqui. E ele, Cristo, de fato ressuscitou. É um fato. Qualquer tipo de suposição, qualquer tipo de hipótese, qualquer tipo de ideia, de argumento que considere que Jesus não ressuscitou, acaba diante do fato. Né? Então, o fato é Jesus ressuscitou. Então, a primeira pessoa que ocupa a revelação aqui é Cristo. Né? Ele ressuscitou dentre os mortos. E aí tem mais um acréscimo na revelação, dizendo então que Cristo é as primícias. Isto é, primícias. Aparece essa palavra, irmãos, preciosíssima. Né? Essa é uma palavra que vai aparecer lá desde o Antigo Testamento, que procura também falar sobre Cristo. Por quê? Se Jesus é a Páscoa, ele também é as primícias. Quando nós lermos no Antigo Testamento tudo sobre a Páscoa, nós temos que ler agora, mais ainda do que nunca, sabendo que cada texto que fala sobre Páscoa, de fato fala sobre Cristo. Isso aí é revelação. Cada texto, a festa das primícias, por exemplo. A festa das primícias, quem é as primícias? É Cristo. Aqui fala isso. Ele é as primícias. Então isso é uma revelação. Então todas as vezes que você lê no Antigo Testamento sobre a festa das primícias, você vai saber que está falando de Cristo. Né? De Cristo. Então não tem como fazer festa da Páscoa depois de Cristo. Não tem como fazer festa das primícias depois de Cristo. Não tem como fazer nada do Antigo Testamento depois de Cristo. Né? Mas tem como e deve, o erro teológico de crentes, judaizantes, coisas e tal, o erro ao usar o Antigo Testamento errado, o erro não é o Antigo Testamento. O erro são os teólogos que usam errado o Antigo Testamento. Né? Quando, por exemplo, tem pessoas cristãs que odeiam o dízimo, eles odeiam o dízimo. Então, por que? Dízimo é Antigo Testamento. Não. Dízimo é bênção de Deus. Se tem pessoas que não entendem o que o dízimo foi, isso é uma outra coisa. E se tem gente que usa errado essa questão do dízimo depois de Jesus, isso é outra coisa. O fato de ter uma quantidade absurda de gente que usa isso errado não invalida e nunca deve invalidar a bênção da palavra que explicitamente foi construída pelo Senhor. Né? Então, aí as pessoas que odeiam o dízimo pensam que eu estou falando a favor do dízimo, no sentido de que as pessoas já começam a sentir uma certa dor no coração que vão ter que perder dinheiro. Né? Então, quer dizer, esse modo de raciocínio não deve caber no coração de um cristão. Não é assim que se pensa. Né? Mas ele deve perguntar, Senhor, qual o significado das palavras? Né? Então, também a questão da primícias. Várias vezes, inclusive no começo, existe a festa das primícias. A festa das primícias, então, é
em relação a Cristo. E aqui nós vamos ver no versículo 20, 1 Coríntios 15, 20. Sendo ele, aí ele vai, nota os irmãos, que o fato da ressurreição, ele causa um impacto tão grande, o que Cristo fez, ele liga imediatamente ele conosco. Não é ele sozinho ressuscitou. Não é ele sozinho que vai ficar lá ressuscitado. Por isso a palavra primícias tem um significado, por exemplo, na época da festa das primícias, lá no Antigo Testamento, né? Quando tinha a festa das primícias, o que era? Colher as primeiras frutos, né? Então, a alegria era muito grande, o pessoal ia colher os primeiros frutos. E ao colher os primeiros frutos, significava o quê? Eles estavam consagrando a Deus aquelas primícias. Eles estavam consagrando ao Senhor. Ao consagrar ao Senhor as primícias, de fato, eles estavam consagrando tudo ao Senhor. Quem visse Cristo direito. Por quê? Primícias significa aquelas mesmas primeiras, mas tudo mais que vem depois. Tudo mais que vem depois está ligado com as primícias. Aquelas primícias, o tipo de fruto que vinha, todos os outros que vinham eram iguais. Tinham o mesmo DNA, a mesma constituição, né? Então, era uma consagração de tudo. Mas havia o dia das primícias, que é Cristo. Então, quando todas as primícias, todas as outras colheitas eram feitas, ela era igualzinho às primícias. E era tudo igual. E elas todas já estavam também na consagração das primícias, consagradas ao Senhor, né? Então, quando alguém tem recursos, por exemplo, que recebem na sua vida, tudo é do Senhor, né? Tudo, não tem... A tua vida é do Senhor, toda a tua vida. E quando o Senhor, na questão aqui do capítulo 15, na ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor, ele afirma exatamente esse princípio, que ele é a festa das primícias em relação a ele. Então, ele são as primícias. Ele está ressuscitando. Ele é o primeiro, mas depois dele, então a palavra primícias pressupõe obrigatoriamente uma quantidade depois dele. Não isoladamente um só. Então, aqui, na ressurreição de Jesus, estamos todos nós que somos dele incluídos também, né? Por isso que ele fala aqui, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele Jesus, as primícias dos que dormem. Então, a vida, a ressurreição de Cristo, vamos dizer, a ressurreição não é só a vida, é a ressurreição. A ressurreição de Cristo alcança todos aqueles que são de Cristo. A ressurreição de Cristo, né? Nós passamos a fazer parte da ressurreição de Cristo. E como parte da ressurreição de Cristo, diz aqui no versículo 21, né? Então, irmãos, a celebração é extrema de Cristo. Nós temos que celebrar Cristo. E se celebra Cristo toda vez que nos reunimos. Toda vez que nos reunimos. E deve haver no coração do cristão um fortíssimo desejo de estar junto, de estarmos em comunhão, em koinonia, em uma familiaridade de Cristo, em Cristo, familiarizados, né? Em Cristo. E juntos, fisicamente, quando dá para estarmos, né? No versículo 21, diz assim: visto que a morte veio por um homem, a morte passou a todos os homens por causa de um, por causa de Adão, né? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, olha só, tá vendo? É na ressurreição
de Cristo que a gente tem a vida. Aqui está afirmando a absoluta solidariedade da graça. Deus, ele tem uma solidariedade da sua graça, ele compartilha, ele conecta a sua graça conosco em Cristo, na ressurreição de Cristo. E o ato da ressurreição de Cristo, irmãos, começou algo e que nós estamos nisso. Não tem jeito mais. Se você é do Senhor, você já está contado nas primícias de Cristo. Você está contado. E aquilo que aconteceu com Cristo acontecerá contigo, acontecerá conosco, corpo do Senhor. Acontecerá, né? Diz no versículo 22 aqui, né? Porque, assim como em Adão todos morrem, olha só, né? Aí luta, né? Ô meu filho, André, Letícia, Samirinho, olha o vovô aqui de novo. Né? Maravilha. Maravilha. Irmã Sheila também, Deus abençoe, né, queridos, amados no Senhor. No versículo 22, então, diz, porque assim como em Adão todos morrem, então há uma desgraça, né? No universal, em Adão, há uma desgraça, contagiou todo mundo, mas há uma graça maior, sublime, suprema, em Cristo, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. É na pessoa de Cristo que somos vivificados na vida de Cristo. É na vida de Cristo. Então, o anúncio da Páscoa antiga, que é Cristo, a Páscoa é a pessoa de Cristo, da mesma forma como as primícias. Amém, irmã Sheila? Deus abençoe os amados aí no Rio de Janeiro, por quem oramos sempre também, né? Então, irmãos, da mesma forma, né, que a Páscoa apontava para Cristo, e Cristo é a Páscoa de fato, e que ele é antes da própria festa da Páscoa, também ele, Cristo, é as primícias, né? Então, o que celebramos é Cristo, né? Ele é aquela pessoa celebrada pelo seu próprio corpo, que nos dá a ressurreição dele e que nos torna primícias com ele. Como falamos aqui, a festa das primícias, ela é o anúncio de que toda a colheita após ela estão santificadas nas primícias. Toda a colheita, o que vem depois, tudo é santificado. Então, o termo primícias abrange a solidariedade da graça. Aponta para toda a colheita de Deus, né, que está em Cristo. Essa colheita não é numa festa que se faz. Essa colheita não é num dia de ritualismo que se faz, né, em decorar textos ou estar numa religião. Né? Isso é Cristo que faz. É em Cristo que há. E é dada essa revelação da parte de Deus ao ser humano. É evidente que o ser humano tem sido atingido por diversas, vamos dizer assim, ideologias, né, religiosas e diversas formas para gerar dentro do seu coração alternativas à revelação. Assim ele cai. No versículo 23, agora, ele vai também explicar, o Senhor vai explicar a nós, vai revelar, né, orientar, nos ajudar a perceber que há um ato da ressurreição em Cristo. Jesus ressuscitou, né, e ele é as primícias, e nós todos somos também nele primícias. Nós também somos, né? Mas o dia da nossa ressurreição
O dia da ressurreição da nossa vida, ela é como a festa das primícias. Tinha as primícias e depois tinha as outras colheitas. Há de chegar o dia. Há de chegar o dia. Né? Então você vai notar que as primícias abrange o primeiro até o último. Então, lá depois da morte, então, ressurreição de Jesus, primícia. Né? Primícias de Deus, Jesus. Até o último do último dia, há de chegar o dia que todos serão colhidos. E que dia é esse? Que dia é esse? Que haverá essa ressurreição aqui. Lá no versículo 23 diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo teve foi a primeira, né? Cristo as primícias, diz aqui. Depois, os que são de Cristo, na parousia. Quer dizer, na sua vinda. Né? Quer dizer, na sua vinda. Então, isso parousia é o grego, né? Na vinda do Senhor, na sua manifestação. Parousia significa aquilo que está presente, aquilo que de fato é aqui, aquilo que de fato vai chegar, algo real que chegou. Né? Então, é uma afirmação da realidade, da mesma forma que a ressurreição é um fato, a vinda do Senhor é um fato. É um fato. Né? Mas é interessante perceber a palavra primícias nesse caso, né? Porque a palavra primícias também ela é bastante interessante, ela é aparquê. Aparquê. Ela é misturada duas palavras, que é apó, né? Que a gente já sabe um pouquinho de apó, porque apó é a mesma palavra que começa Apocalipse. Né? Apocalipse, apó. Então, apó começa a palavra primícias. Quando a gente começa a receber a palavra do Senhor como aparquê, né? Aparquê, a gente tem duas palavras que é apó e arquê. Apó e arquê. Quer dizer, Jesus é aquele que faz com que, né, o princípio de toda a colheita de Deus está em andamento. O princípio de toda a colheita de Deus está revelado, está trazido por Ele, está feito por Ele. Né? Jesus é aquele que dá início a tudo, realmente, e na verdade, Ele é o início de tudo. A gente já vimos, né, em Apocalipse 22, quando Jesus afirma de forma muito clara que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, né? Jesus é isso. Agora, isso daí, irmãos, teologicamente, não significa nada. Significa um versículo decorado. Agora, o impacto disso na realidade é que a gente tem um mundo criado. É por causa de Cristo que o mundo foi criado. Ele simplesmente é o princípio de todas as coisas. E nada pode ser entendido fora de Cristo. Não tem como entender nada. Tanto é que o pessoal fica aí dando voltas, enfim, é uma quantidade bizarra de ideias a respeito do mundo, a respeito do ser humano. Não dá para entender o ser humano sem Cristo, não dá. Né? Não é possível. Os estudos não vão chegar a lugar algum. Né? Enfim, mas Cristo é aquele que também, João capítulo 1, fala isso, né? A realidade do Logos, o Logos, que é uma pessoa, o Logos é uma pessoa. Para os gregos, o Logos é uma coisa. Para os teólogos, o Logos é outra coisa. Mas Deus, na sua hermenêutica de revelação, afirma que o Logos não tem como ser estudado. O Logos, a partir de Deus, a partir da revelação de Deus, ele não tem como ser estudado. Ele é a pessoa de Jesus. Então, diante da revelação, que você vê que o Logos é uma pessoa, a única coisa que cabe é o que aconteceu com João, gente. João foi para o chão. Isaías foi para o chão, ele se curvou.
Ele se rendeu. Bendito é aquela pessoa que, quando está diante da revelação da palavra de Deus, o seu coração é tomado de um temor profundo. E ele está ciente de que ele está sendo alcançado pela palavra de Deus, pelo Logos eterno, aquele que se usa a palavra Logos, né? Então não é possível ser teologado, não é possível ser filosofado, não é possível ser especulado, não dá na sua grandeza, na sua profundidade. Mas há uma revelação sendo feita para que o ser humano seja alcançado. E ele, no seu ato de ser alcançado, ele desaba do seu ego. Ele se torna diante do Senhor rendido. Ele está, eis-me aqui, Senhor. Quem és tu, Senhor? Né? E João lá no chão quase morto. Né? Então, é real, a gente está falando de uma realidade também, que infelizmente a grande quantidade de cristãos, eles se perderam nas teologias e já estão acostumados, os seus ouvidos foram embotados. Eles escutam sobre a Bíblia tanto tempo, que quando se fala essas coisas, ele não tem atitude alguma, ele continua do jeito que está. Né? Ele continua assim. Né, irmãos? Agora, diz a palavra do Senhor, também importante ler. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, junto com esse texto aqui, todas essas grandezas do Senhor. Quando a palavra do Senhor usa a expressão que Cristo é a revelação do princípio da colheita última de Deus, então, aparquê. Irmãos, aparquê é muito mais profundo do que primícias em português. Aparquê significa estar revelado que agora em Cristo se começou a colheita de Deus e que Ele é o primeiro. Ele é aquele que torna possível nele, da mesma forma que ele tornou possível a existência do universo, na sua ressurreição ele tornou possível a existência dessa colheita, sendo ele o primeiro. E ele é o primeiro para gerar filhos nessa ressurreição, nesse tipo de vida. Ele vai morrer e vai ressuscitar para que haja, a nossa vida tenha esse caminho. A gente morra, né, para o pecado na redenção em Cristo e nasça e ressuscite na primeira ressurreição, que é a ressurreição da primícia. Bem-aventurado aquele que passa pela primeira ressurreição, diz Apocalipse 20. Bem-aventurado aquele que passa pela primeira ressurreição. Ali não fala bem-aventurado aquele que tem uma religião. Bem-aventurado aquele que passa pela primeira ressurreição. Não tem religião alguma, não tem Páscoa, não tem festa de nada. A gente não tem sábado, tudo é Cristo. Sábado é Cristo, Páscoa é Cristo, primícias é Cristo. Bendito aqueles que viram isso, foram salvos. Quem não viu no Antigo Testamento vão ser condenados. Já estão condenados por causa do pecado que não saiu deles. Né? Eles preferem ficar celebrando aí, né? Essas coisas que não tem nada a ver com nada. Tinha a ver com Cristo. Agora, nós temos que condenar a Páscoa bíblica de jeito nenhum. Ela é um aviso direto que aponta para Cristo. Né? A gente só não fica celebrando mais, porque Jesus já veio. E então a gente celebra Cristo o tempo todo. Cada reunião nossa é significativa, ela tem um significado. Ela significa que o corpo de Cristo, sendo um, glorifica a Cristo unicamente. Não a igreja batista, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja quadrangular, igreja não sei o que lá. Nem igreja existe, irmãos. Não existe igreja. Irmãos, não existe. Né? Então nós
Às vezes já houveram professores de grego que chegaram para mim e disseram assim, mas professor, a palavra eclesia está na Bíblia e ela significa assembleia. Sim, isso mesmo. Pode ser assim. Ela, de fato, significa uma... Mas quando você lê, se você fosse um grego da época de Jesus e um apóstolo, um discípulo da época de Jesus, você ia ler exatamente assim. O pessoal ia ver que estava se referindo a um grupo de pessoas que estão em algum lugar para deliberar alguma coisa. Não tem um nome na frente lá escrito Assembleia Legislativa. Não tinha esse negócio. É um nome de pessoas juntas, que estavam juntas para deliberar alguma coisa. Né? É claro, lá vem o Samuel, irmãos. Não, Samuel não, Miguel, está aqui de novo. Irmãos, outro dia aqui, nesse mesmo lugar, a dona Samira, né, Samira? Ela falou assim, ó, ela viu tudo isso acontecer, a criançada estava naquele auê, e a Samira falou assim, é por causa. Né? Por causa. Quer dizer, isso é verdade, irmãos. A causa não causada né? É por causa, isso tudo aqui é uma bênção. Né, Miguel? Quer vir do lado de cá? É uma luta. Você está meio travado aí ou não? Vem, Miguel, vem. Aqui, ó. Navega para cá, ó. Não vem. Vem ou não? Não? Eu só fico olhando, irmãos. Então, aí a criançada vem vindo, olha o Miguel aqui, criançada. Está meio parado aí, não consegue mover. Pronto. Maravilha, agora ficou até entranháveis afetos. Né? A família do Senhor é conjugada pelo Espírito do Senhor, irmãos. Pelo Espírito do Senhor. Irmãos, vamos dar uma olhada também, então, pela graça do Senhor. Né? Vamos ver aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios? Não, 2 Coríntios. Né? 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 22. Então, a palavra primícias... desculpa, preciso só terminar a questão da eclesia lá, né? Rapidinho. É porque a palavra, quando ela está observada hoje, né, ela sofreu uma degeneração ao longo dos séculos e perdeu o significado, vamos dizer, a gente chama assim de significado puro e simples dos seus dias originais, né, da fonte, a fonte primária. Né? Existe algo chamado fonte primária. Naquele dia da fonte primária, a palavra tinha um significado puro e simples. Ele não significava mais nada, a não ser um grupo de pessoas que estavam em algum lugar. A ênfase era o grupo de pessoas que estavam juntas. Né? Mas tem mais ainda. Tem mais ainda. Então, só isso já dava para dar uma suspeita de que não se está formando nenhuma instituição. É só um grupo que delibera. Estava ali. Mas ainda existe o que nós temos que considerar a hermenêutica do céu, a hermenêutica da revelação, o peso da revelação. Quando Jesus chama esse corpo de pessoas que ele chamou, então ele ekkalel nós, ele usou a palavra pura e simples, no sentido corriqueiro dos dias lá. Quando ele usou essa palavra e trouxe aquelas pessoas, ele chamou esse grupo de corpo. Eles são o meu corpo. Isso está bem definido. Aqueles que eu chamei são o meu corpo. Boa noite, Rosilei. Deus abençoe vocês aí também. A família Miranda. Maravilha. Graças a Deus por vocês, né? Então, irmãos, ele formou o corpo dele. Então, esse é o sentido, e não só o sentido, o significado, e então o sentido, o significado e o sentido, que Jesus nos formou dele, por meio dele, para ele. Né? E isso só é possível por causa da ressurreição. Então, primícias. Agora, tem mais algumas coisas preciosas que a palavra do Senhor vai colocar no nosso coração,
em relação a essas coisas, entre elas algo chamado Páscoa. O quê? O quê? 2 Coríntios 1, 22. Olha só. 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Ele diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Tem que ler junto com isso, para entender o que a gente está falando. Romanos 8. Romanos 8. Olha só. Romanos 8. 11. Romanos capítulo 8. Vamos para Romanos 8. Romanos 8. 11. Romanos 8, 11. Olha só. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, outro texto para somar, agora Efésios, capítulo 1, 14. Efésios 1, 14. Olha só. No Efésios 1, 14, amados irmãos, se não observar tudo isso, não vai entender o que é Páscoa. Não vai entender o que é Páscoa. Efésios 1, 14 diz assim, que o Espírito, conforme termina o versículo 13, foste selados, no fim do versículo 13, diz assim, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados. O qual, quer dizer, o Espírito, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É o Espírito Santo que nos conduz nesse último dia até que chegue o dia da colheita. A entrega da nossa vida a Cristo. É Ele que é o penhor. O penhor é a garantia de que toda colheita será colhida e toda colheita será entregue. Então, na ressurreição de Cristo, o anúncio da Páscoa, que é Cristo, anuncia a morte, o primeiro fato da Páscoa. Anuncia a ressurreição, segundo fato da Páscoa. E na ressurreição está o aviso sobre as primícias, que é Cristo, a primeira, primícias, e depois todos nós, como primícias também, guardados, penhorados na pessoa do Espírito Santo, até que a gente chegue lá nas mãos do Senhor, entregues pelo próprio Espírito. Como primícias de Deus, isso vai acontecer no último momento, no último dia. Isso vai acontecer. Então, a caminhada até a chegada lá nesse último dia, nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Então, no capítulo de Romanos agora, Romanos 11, vamos ver Romanos também. Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. Veja só a graciosa revelação do Senhor aqui, em afirmar para todos nós, Romanos 11, 16, que uma vez, Romanos 11, 16, uma vez santíssima as primícias, que é Cristo, estão vendo aí? Toda a colheita santíssima também. Não é maravilhoso, irmãos? É para a gente louvar ao Senhor em uma santa comunhão,
das primícias do Senhor. Nós somos em Cristo primícias de Deus, guardados e santificados pelo Espírito, selados, penhorados, seguros, né? Então diz aqui, ó, Romanos 11:16. E se forem santas as primícias da massa, e é santíssima, é Cristo, né? Igualmente o será a sua totalidade. Então a festa das primícias é a festa tanto da primícia quanto de toda a colheita. Então quando ler lá no Antigo Testamento festa das primícias, tem que ler que é sobre Cristo e sobre todo o povo de Deus que está guardado em Cristo e que é conduzido pelo Espírito até chegar no céu, garantidos na primeira ressurreição de Cristo e levados assim guardados por Ele mesmo, né? Então, se for santa a raiz, também os ramos o serão, né? Então, essa é uma grande bênção aí, né? Cristo agora, irmãos, então o mesmo Espírito Santo é aquele que, vamos dizer, faz essa obra de Deus em nós. Há uma obra de Deus sendo feita em nós. E essa obra de Deus é pelo Espírito. Vamos ver 1 Coríntios aqui. 1 Coríntios 1, de novo. 1 Coríntios 1. Quer dizer, desculpa, 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. 22. E nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, ele faz a obra de Deus. Bom, irmãos, Jesus mesmo falou do Espírito, né? Ele falou que ele estaria enviando o Espírito Santo de Deus. Graça e paz, irmã Gemima. Graça e paz. Né? Enviando o Espírito Santo de Deus para cuidar de nós dentro desse corpo que nós vivemos e somos vivos. É Ele que nos dá a vida, né? É o Espírito Santo que nos dá a vida de Deus em nós, nessa construção de Deus que está sobre e em Cristo como cabeça que é da nossa vida, né? Agora, Romanos de novo, irmãos. Vamos para Romanos, outra vez. Romanos 8. Se não percebermos cuidadosamente essas palavras, não vamos entender nada do que é Páscoa, os fatos da Páscoa, a morte e a ressurreição, os fatos da ressurreição, né? A primícia e as primícias. E o período do último dia, que essas primícias caminham até chegar o dia da ressurreição, em que nós vamos estar subindo, né, para o Senhor, os nossos corpos, mas guardados na vida do Senhor, né, ressuscitados em Cristo, participantes da ressurreição de Cristo também. Então, Romanos 8. 23. Romanos 8, 23. Olha só, irmãos. Diz aqui, no versículo 23, vamos ver o 22 também, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Nós passamos por um período de muitas lutas dentro dessa caminhada toda. Então, só que nós que temos as primícias do Espírito. Então o Espírito também é primícias de Deus. É uma dádiva de Deus a nós, né? Irmãos, o Espírito é primícias. Quando Jesus foi para o céu, ele disse lá em João 14, 15, 16, né? Ele foi para João 14. Lembra, irmãos, João 14, 15, 16.
né? Não tem outro lugar na Escritura, não tem outro lugar no mundo que fala sobre o Espírito Santo a não ser na Bíblia, né? A palavra de Deus. O Espírito Santo é muito peculiar. A palavra de Deus diz que Deus se vê nas obras da criação. Deus se vê nas obras da criação. Diz lá no Salmo, né? Salmo 19. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. A pessoa de Jesus se vê até na história. A pessoa de Jesus é histórico. Tem gente que vai encontrar na história a pessoa de Jesus, né? Isso não tem nada a ver com salvação. É um testemunho do universo e da história. E tem o testemunho também da mente, do coração profundo do ser, que carrega o testemunho sobre Deus. Agora, sobre o Espírito Santo, só na palavra de Deus que se tem a possibilidade de saber, né? Então, a pessoa do Espírito Santo só pode ser conhecido através da palavra de Deus aqui nas Escrituras. Não tem outro lugar que ele possa ser visto, conhecido, não tem nada. Então, a palavra do Senhor é que revela o Espírito Santo. E não é à toa também que a pessoa do Espírito Santo é uma das maiores controvérsias que tem dentro do ambiente cristão, é a pessoa do Espírito Santo, né? Uma confusão generalizada. Porque as pessoas, em geral, se nós estudarmos, então, a teologia de novo, a pneumatologia, nós vamos encontrar uma confusão. Pneumatologia é o estudo teológico sobre o Espírito Santo, né? Aí você vai ver aquela confusão generalizada, porque a maioria dos cristãos do século XX, por exemplo, eles não tinham muito preocupação com a Bíblia em relação ao Espírito Santo. O que eles faziam? Eles diziam assim: eu estou recebendo uma revelação, eu estou tendo uma visão, eu dormi e vi não sei o quê. Isso aí é o Espírito Santo. Eu estou começando a falar línguas, né? Aí ele começa a grunhir, ele começa a balbuciar determinados sons que não tem nada a ver com as articulações inteligentes da fonética. Nada, né? Ele nem examina as Escrituras para descobrir as palavras línguas. Quando a Bíblia usa a palavra língua, dom de línguas, né? Dom de glossa, ou dom de dialeto. As duas palavras gregas, irmãos, glossa e dialeto. Só essas palavras revelam exatamente o que é o dom de línguas. É o dom que capacita a pessoa a falar glossa, isto é, glossariar. Glossário é o conjunto de palavras de uma nação. O Espírito Santo concede dons às pessoas a falarem as palavras de uma nação, conforme ele quer, né? Ou dialeto. Dialeto também é bem conhecido, todo mundo sabe o que significa dialeto. É o conjunto de palavras que uma nação, um grupo de pessoas falam em algum lugar. E eles entendem inteligentemente. De onde surgiu essa ideia de que grunhido é dom de línguas? Né? Gritos, balbucios. Aí, como hoje as pessoas estão conhecendo mais o grego, alguns que acreditavam nisso chegaram a dizer assim: não, mas o que nós falamos são as línguas dos anjos. Para tentar driblar o próprio termo que eles não conseguem mais defender. Né? Então, língua dos anjos. Língua dos anjos, Paulo disse lá em 2 Coríntios, no final, Paulo diz lá, a palavra de Deus diz que ele esteve presente no céu e ele ouviu do céu sons inefáveis. Inefáveis, isto é, não tem condições de articular de nenhuma forma com as
condições humanas, inefáveis. E ainda ele continua dizendo assim, os quais sons não é lícito sequer aos homens falar. Não é lícito sequer. Então, se alguém chegar a você e disser que está ouvindo vozes de anjos, isso são demônios que estão trabalhando nessas mentalidades, né? Existe dons? Existe. Existe Espírito Santo? Existe. Existe dons, de qualquer tipo de dons? Existe. Conforme o Espírito Santo quiser, ele é o Senhor. Ele é a primícia. É ele que dá dons aos homens. Não é nós que buscamos, nós que pedimos ou que queremos. E muito menos nós acharmos que esses tipos de domínios teológicos tenham a ver com dons. Não tem. Isso são infelizes cristãos que caíram nas conversas extrabíblicas de gente que esteve em êxtase, né? Gente que esteve em histerismos histéricos, em êxtases histéricos, né? E aí começaram, outros tiveram, vamos dizer assim, comilanças em alguma noite, e aí tiveram lá seus pesadelos, né? E alguns tiveram influências de demônios mesmo, né? E acabam aí fazendo essas coisas. Então, o Espírito... Então, tudo isso, meus irmãos, é preciso ser conhecido para entender o que é Páscoa. A Páscoa tem uma dimensão desde a eternidade, que é Cristo, que vai ser profética ao longo de centenas de anos, de séculos e séculos, falando sobre Cristo. Até que Cristo vem, cumpre a Páscoa em dois fatores. O primeiro é a morte de Cristo, na função da redenção, da remissão de pecados, para todo aquele que crê nele, né? Saiba que a justiça de Deus foi feita em Cristo. E que se ele estiver em Cristo, ele vai passar por um outro processo, no fator também, que foi um fato, né? A morte de Cristo foi um fato, quanto foi fato a ressurreição de Cristo. Então, a pessoa que é alcançada por Cristo, ele vai morrer na morte de Cristo, e ele vai ressuscitar na ressurreição de Cristo, operada por Cristo. E ele vai ter esse tipo de ressurreição a partir de então. E aí, a primícia, outra primícia, dada por Cristo, que é o Espírito Santo, em João 14, 15 e 16, esse Espírito que nos é o penhor, que garante também ele como primícia, porque o Espírito Santo veio, tão logo Jesus foi para o céu, né? 50 dias depois, conforme a promessa, né? Para formar esse corpo de Cristo no Espírito, que é a primícia de Deus, para guardar as primícias de Deus, que somos nós, o corpo do Senhor, que ao reunir, ele celebra Cristo. Se ele se reunir todo dia ele celebra Cristo. A ceia do Senhor, então, o batismo, né? O batismo é a justiça de Deus que aponta para essa imersão toda. Aí João não entendeu, a gente conversou outro dia, né? João não entendeu o que era o batismo. Mas até para entender tudo isso, irmãos, é muito difícil, mas ele pôde obedecer. Jesus disse assim: João, ainda que tu não entenda tudo, até hoje eu tenho obedecido. Faça. Aí ele falou: tá bom, então eu vou fazer. É a tua palavra? Vou fazer. Pode ser que eu entenda um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais depois de amanhã, mas então eu vou fazer. É a justiça de Deus? Isso é fé. Na palavra de Deus, é fé na palavra de Deus. Não num pastor ou numa igreja ou nada, na palavra de Deus, né? Aí João foi lá e falou: bom, então tá bom, vou te batizar. Foi lá e batizou o Senhor, né? Então, a visão bíblica que revela a questão do batismo, ela aponta para toda essa imersão que tu passa a ter na própria morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, e aí você vai celebrar isso, um ato teu, pessoal, que você vai lá na água, numa quantidade imensa de água, suficiente, né, para que você possa ser sepultado. Em Romanos 6,
fala do sepultamento pelo batismo. Quer dizer, você entra para dentro da água dizendo a quem? A Deus, dizendo aos anjos, dizendo ao mundo, e mais ao mundo todo, é o mundo todo. Mas como? Pelo Espírito. Ele continua anunciando ao mundo. O Espírito Santo continua anunciando ao mundo. Né? Da forma como ele faz. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, tu sabe de onde que vem o vento? Ele falou assim, não. Tu sabe para onde o vento vai? Não. João 3. Ele falou assim, é o Espírito. Ele faz uma obra de Deus que tu não tem noção. Ele não está ligado a junta de missões, igreja, nada. Jesus nem falou isso, porque nem existia isso. E nem era para existir. Porque é o Espírito que faz a obra do Senhor e nos conduz nele mesmo, como primícias, gente. Celebrar Jesus, não é celebrar Páscoa, nada disso, já falamos 1000 vezes hoje. Mas celebrar Jesus é celebrar que estamos de fato sendo conduzidos pelo Espírito Santo, que é primícia de Deus. Nós também primícias, na primícia de Deus que é Cristo. Isto é, quando você lê a palavra primícia, lembra que ela significa aparquê, quer dizer, apoarquê. É nele, Jesus, que é o princípio dessa vida, dessa ressurreição. O princípio desse tipo de vida está em Cristo. E nós estamos dentro desse princípio, sendo, então, testemunhas desse apoarquê. O Espírito também. Então há uma comunhão celestial, irmãos, que estamos tendo e vivendo até o dia do Senhor. Né? Até o dia do Senhor. Porque é tão impressionante, irmãos, que o mundo foi criado. O mundo foi criado. Né? O ser humano foi criado por Deus. O mundo foi criado por Deus, o ser humano foi criado por Deus. O ser humano foi contaminado pelo pecado, né? A morte. A graça de Deus, olha o tempo passando, né? A graça de Deus em Cristo vai continuar buscando o ser humano. Né? A cruz aconteceu, o Natal aconteceu, a cruz aconteceu, né? A ressurreição também aconteceu. Todo mundo continua sendo avisado o tempo inteiro, irmãos. A história toda, Deus contou a história toda, irmãos. Olha, quando a gente pega a Bíblia, a história toda é contada, desde o começo até o final, contada. Deus não escondeu nada. Tudo está continuando. Irmãos, há um aviso contínuo da palavra de Deus que Jesus virá e que o último dia vai acontecer. Contínuo. Né? Jesus virá, diz isso o tempo inteiro na Escritura. Né? E o povo continua como se não, negligente. Negligência total no coração humano. Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 2, diz assim, o aviso é tanto, a grandeza das coisas que Deus faz são tamanhas. Né? E o aviso é tão intenso que ele diz assim, no capítulo 2 de Hebreus, como escaparemos nós? Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós? Quer dizer, como que uma pessoa, a gravidade da situação, ou a graça da revelação é tão grande, e a gravidade do humano é tão fatal, tão terrível, que o ser humano se encontra num estado que para ele tudo isso que está sendo falado por Deus não é nada. Ele não tem reação nenhuma. Né? Diz aqui, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quer dizer, a desgraça é tão grande, mas a salvação ainda é maior. É normal você ver gente dizendo o tempo inteiro das desgraças do dia a dia, né? O pessoal fala mesmo. Ah, que coisa desgraçada que aconteceu. Ah, mataram umas crianças. Ah, mataram não sei quem. Eles vão falando. As notícias vão falando das desgraças diversas. Ninguém para de falar das desgraças. Inclusive, os meios de comunicação, quase todos, só ficam falando de desgraça. Né? Então,
Mas a notificação da graça de Deus ainda é maior. Porque ela está na palavra de Deus, está em Cristo e na ação do Espírito Santo em falar ao mundo inteiro. Mas diz aqui, olha, no versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos? Essa é a questão. Se houver negligência, né? Se o coração do ser humano for negligente em relação aos avisos de Deus, ele não escapa. Não tem como escapar. Né? A tão grande salvação está avisada. Acima de todas as desgraças, o aviso está dado. Né? E isso aqui é Páscoa. Isso aqui é o ato de Deus em Cristo. Né? E está formando o seu povo, cada geração que passa, essa colheita está se tornando maior, está aumentando. Essa colheita existe, o Senhor está colhendo os seus. Né, irmãos? Então é uma luta, está sendo guardada, inclusive. Né? Primícias já estão guardadas para o dia do Senhor. Tiago 1,18. Deixa eu ver aqui. Tiago 1. Olha só. Tiago 1,18, irmãos. Maravilha, né? Olha só. Tiago 1,18. Pertinho aí do final, né, de Apocalipse. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, quer dizer, o querer de Deus, que alcança uma pessoa, né, que chama uma pessoa. Ele vai chamar alguém. Ele nos gerou. É Ele que nos gera. Está vendo aqui? Não é uma religião, não é um ritual. Nos gerou. Como que Ele gera a gente? Como que Ele gera o ser humano? Olha que maravilha. Nos gera pela palavra da verdade. A sua palavra, que é Cristo. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Somos primícias. O Espírito Santo é primícia. Cristo é primícia. Nós somos primícias em Cristo, guardados pelo Espírito, que é primícia. Quer dizer, aquele que torna possível essa geração, torna possível, né, esse ato de Deus, essa vida na ressurreição de Cristo. É Ele que torna possível isso. Ele é o arquê revelado. Também, não na criação do mundo só, mas na formação das primícias, que somos nós, aqueles que estão sendo colhidos pelo Senhor. Né, irmãos? Por isso que celebramos Cristo todas as vezes que a gente se reúne. Agora nós vamos celebrar. Ô, Lipe, você pode entregar aqui, por favor? E logo, né, irmãos, logo, amanhã, diz a palavra do Senhor, amanhã o Senhor vem. Olha, filho, obrigado. Então, amanhã o Senhor vem. Diz a palavra isso, que é o último dia, a madrugada já vai terminando, o sol já vem aparecendo, que é Cristo também. Né? Vamos todos celebrar, irmãos. Aqueles que são do Senhor, ó, restantes. É pouquinha gente, viu, irmãos? Não é muita gente, não. Diz a palavra em Apocalipse 12, 17. Obrigado, filho. Que é um restante. Então, onde nós estivermos como primícias do Senhor, sabendo desse cuidado todo do Senhor, tendo sido alcançados, Jesus, lá em Mateus 26, ele falou isso para eles. Né? Mateus 26, olha só. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão. Então estavam juntos lá num lugar. E o texto sai para todo mundo, né? Como para nós agora. Como testemunho da palavra. Então, enquanto nós estamos aqui comendo do Senhor, do seu alimento eterno, nós vamos pegar o pão. Jesus que pegou o pão. Né? Diz aqui, versículo 26. E ele orou com eles, irmãos, dando graças, né?
dando graças, porque de fato é uma bênção muito grande da parte de Deus alcançar o ser humano para colher para Ele. Nós fomos colhidos. Por isso que nós celebramos. Vamos orar. Senhor, querido Deus, onde o teu povo está, onde essas primícias santíssimas estão, nós estamos agora, Senhor, celebrando aquele que é a primícia, no cuidado da primícia do Teu Espírito Santo, esse ato milagroso do Senhor que em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, nos fez no Senhor, corpo do Senhor, vivos em Ti. Senhor querido, vivos na ressurreição de Cristo, agora celebrada por nós, todos juntos, te agradecemos pelo ato da cruz, feito pelo Senhor Jesus. Querido Deus, assim oramos e damos graças, e assim nós celebramos em nome de Jesus. Amém. E como o Senhor comeu aquele pão e nos ensinou, vamos comer também. Em nome de Jesus, estamos celebrando, Senhor. Amém. Irmãos, Jesus pegou então o cálice e disse a eles que bebei dele todos vocês que foram alcançados por mim, porque isto é o meu sangue será entregue, ele é a nova aliança, o novo testamento para com Deus, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, mas o vinho novo, que é Cristo, e convosco, no reino de meu Pai. Querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos celebrando a redenção operada lá na cruz, pelo Senhor Jesus. Estamos celebrando a profética afirmação de Cristo, daquele dia em que nós estaremos no céu, juntos com o Senhor, bebendo dele mesmo. Juntos naquele dia está sendo celebrado também agora pelo teu povo, Senhor. Ó Pai, nós celebramos essa comunhão tão entranhável que é operada pela cruz e a ressurreição de Jesus, e penhorados pela pessoa do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos dar graças e celebrar como o Senhor nos deu a graça de assim fazer, e assim fazemos agora em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos celebrar. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe todos. Vamos ficando firmes. Estamos aí seguindo no Senhor e vamos dar um tchau para os irmãos queridos em todos os lugares. Ali está o irmão Daniel com o Samuel dormindo ali. A irmã Sônia, o irmão Felipe e a irmã Nancy, os amados aqui do site. E agora também pelo Facebook, a irmã Nancy ali, junto com o irmão Felipe, a irmã Sônia, o irmão Daniel e o Samuel lá, meio somado. A irmã Catiane foi ali, e está lá com o Miguel, todo mundo mandando uns corações para as criançadas e para nós. Nós também mandamos corações para vocês, viu, irmãos? Corações. Não tem coração aqui para mandar. Acho que nem dá. Mas tudo bem, está mandado. Deus abençoe todos. Vamos lá. Assim a gente vai continuando na graça do Senhor. E
Deixa eu ver aqui e tal. É isso. Vamos lá, né, queridos? Vamos nós, em nome do Senhor. Meu filho, Deus te abençoe, Senhor. Abençoe, Samuel. Deus abençoe, tudo bem? Amor, Deus abençoe. Sônia, Deus abençoe também. Amém. Nós vamos lá no Senhor. Vou despedir aqui, já vou lá. Só mais um pouquinho. Deixa eu pegar esse. Mais para dar um tchau aqui para os amados, meus queridos. Então, assim, vamos nos despedindo mais um pouquinho, né, desse tempo que passamos juntos. Vamos orando uns pelos outros. Deixa eu ver aqui, ó. Abaixou aqui a cadeira, peraí. Assim. Irmãos amados, Deus guarde todos vocês. Continuem orando uns pelos outros, né? Vamos estar firmes na caminhada, nessa jornada, nesse bom combate da fé, né? Que é estarmos em Cristo. Deus proteja cada um na sua graça, né? Deus fortaleça os irmãos, sejam bênçãos, né? Na preciosa direção do Espírito Santo, né? Na preciosa condução no amor de Cristo, Deus, nosso Pai querido, né? O Senhor nos conduza nesse tempo, né? No Kairós de Cristo, na estação de Cristo, né? Amamos vocês, orem por nós, por todos os trabalhos que estão acontecendo na ministração que o Senhor tem me chamado a fazer para com todos, o cuidado que a gente tem procurado trazer a palavra e trabalhar no Senhor para conduzir todos em nome de Jesus na palavra do Senhor, na cuidadosa forma de exame, em temor, para que toda a palavra do Senhor, todo o conselho de Deus seja passado em verdade e em amor. Irmãos queridos, orem por nós, para que também tenhamos os recursos, né? Peço sempre que orem e participem, né? Do cuidado para com o servo do Senhor, nas ofertas, né? Porque é a única forma que há de nós estarmos cuidando, né? Agora estou precisando fazer alguns exames, né? Eu tenho aí alguma coisa que examinar no olho, né? E tenho também algum problema no dente, enfim, eu estou compartilhando alguma coisa pessoal, né? Mas tem outras coisas também e precisamos muito de orações e de recursos para estarmos indo a algum médico, né? Algum oftalmo, algum dentista. Então eu estou entregando isso ao Senhor e pedindo aos irmãos que estejam orando por nós para que tudo possa estar seguindo bem. Há uma oração também para estarmos na quarta-feira lá em Campinas, São Paulo, e estarmos com os irmãos lá na casa do irmão Daniel, né? Vamos estar orando por essa viagem e pela bênção de estarmos juntos ali também. Foi muito bom essa semana, o André, a Letícia, a Samir estiveram aqui. Hoje chegou a Pri e o Cris, aniversário do Cris amanhã. Então vamos estar orando uns pelos outros. Eu sei que tem vários irmãos, alguns com problemas e lutas. Alguns têm compartilhado no WhatsApp, né? E nós temos orado, temos procurado conversar, estarmos juntos, nos falar assim, na presença do Senhor, conforme a palavra do Senhor, né? Orem uns pelos outros e orem por mim. Deus abençoe, queridos irmãos, fiquem na paz de Cristo e assim vamos seguindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, amamos vocês no terno amor do Senhor. Opa. Acho que deu aqui, mas deixa eu ver.
Eu acho que deu. Pronto. E... pode levar lá para ele. Pode levar lá. Opa, ele tá... Irmãos amados, vamos desligando aqui. Os irmãos sejam também guardados pelo Senhor. Onde os irmãos estiverem, Deus guarde vocês, sejam fortalecidos. E em todos os países eu tenho orado. Nosso mês passado foi uma bênção ver aqui a quantidade de cidades e países. Deus abençoe, irmãos queridos. Deus fortaleça. Qualquer coisa, vamos nos falando. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Na paz de Cristo, em nome de Jesus. Vou desligar aqui.